Olá, bom dia. A partir de agora você acompanha o programa 5watt com as principais notícias sobre o empreendedorismo de nossa região. Confira os destaques da edição de hoje. Antes da geladeira, produtora rural de Redenção da Serra resgata a receita da carne de lata e produz mais de 500 quilos por semana. Queijos de cabras famosas. Sítio de Monteiro Lobato tem animais com nomes de artistas de Hollywood e produz mais de 80 quilos de queijos por mês. O empreendedorismo resgatando culturas. Vamos mostrar uma casa de farinha de mandioca de Pindamonhangaba. Tudo é feito à moda antiga. O empreendedorismo resgatando receitas. Em São José dos Campos, uma confeiteira dá continuidade a 11 sabores de biscoitos finos, feitos há mais de 3 décadas. Doces da Fazenda. Culinarista de Queluz faz geleias artesanais com frutas orgânicas. Uma receita antiga que veio da roça do interior do país foi resgatada por uma produtora rural de Redenção da Serra e vem fazendo bastante sucesso aqui na região. Estamos falando da carne de lata, que era muito utilizada na época em que não se tinha energia elétrica, muito menos geladeira para se conservar os produtos. Por semana, ela produz cerca de 500 quilos entre carne, torresmo e banha e vende principalmente nas feiras e nos eventos. Na panela de ferro e no fogão a lenha, uma antiga receita muito comum até meados do século XX é relembrada por Neia. Desde pequena, filha de produtores rurais e com 10 irmãos, a cozinheira aprendeu a fazer a tradicional carne na lata com seus pais. Eu aprendi com a minha mãe, né, que ela fazia muito, matava os porcos, lidava, fazia o torresmo, fazia a carne e conservava na banha. Aí a gente era uma família muito humilde, muito pobre, né, era muita gente e tinha que criar para sobreviver. O tempero é feito apenas com alho e sal. Depois, a banha é colocada para esquentar e a carne é despejada. O tempo de cozimento é de aproximadamente 40 minutos. O porco, a gente mata ele, daí do próprio porco, porco você tira a banha, aí da própria banha você conserva a carne do torresmo também, tudo feito aqui. A gente sabe que antigamente não existia energia e muito menos geladeira, principalmente na roça. E para conservar a carne de porco, era feito todo esse processo. Depois de frita, é só deixar a carne esfriar e voltar para a banha. Na hora de consumir, é necessário colocar de novo no fogão por alguns minutos. No caso do torresmo, primeiro ele é frito. Depois, é resfriado e mergulhado na banha por pelo menos uma semana. Esse procedimento é necessário para pururucar. Você vai temperar ele, né, e dar uma pré-fritada. Aí depois dessa pré-fritada você vai pegar, vai guardar num pacote ou numa vasilha, coloca ou no freezer ou na geladeira. Aí depois você vai esquentar a banha, bem quente, aí você vai soltar ele na banha para ele pururucar. Aí ele está pronto. Neia sempre fez a carne na lata para sua família, mas foi em 2008, após um convite para participar de um evento, que começou a produzir para vender. Desde então, a procura é cada vez maior e os eventos mais frequentes. Eu estava fazendo um evento em Redenção da Serra. Aí chegou um dono de um evento que era do Revelando São Paulo. E ele falou, por que você não leva essa carne na lata? Aí a gente foi convidado e levei. E deu certo. E assim nós estamos até agora. Apesar do nome carne na lata, na feira ela é vendida assim, no pote. Já nos eventos, são pratos prontos com diversos acompanhamentos. Dependendo da época, Neia chega a produzir mais de 500 quilos por semana. Cada pote desses tem 1 quilo e custa em média R$20. Chega na feira e fala, nossa, ai, eu tô lembrando da minha comidinha da minha mãe, da minha avó, que saudade da comidinha da mãe, da comidinha da avó. E a panela de ferro e o fogão de lenha faz muita diferença.
isso, hein? Comida de roça é demais, né? É, com certeza. Vamos mostrar agora a produção da farinha de mandioca, feita em uma fazenda em Pindamonhangaba. Maite, eu estive lá acompanhando todo o processo, que é praticamente artesanal. São cerca de 1 tonelada por mês. Além de vender para alguns restaurantes de São Paulo, a ideia é estimular os produtores da região a usar a Casa da Farinha. Seu Luiz acorda bem cedo para retirar a mandioca da terra. Antes das 7 horas, ele já está com a enxada nas mãos e caminha para a colheita, que geralmente é feita 2 vezes por mês. São cerca de 13 hectares de plantação e, dependendo da época, é possível encontrar aqui mandioca de até 3,5 kg. A fazenda produz em torno de 20 toneladas por ano. O plantio começa a partir de agosto e são mais ou menos 6 meses para começar a colher. Se plantar com o tempo do frio, ele não desenvolve rápido, né? Então daí você tem que esperar o tempo certo, de agosto em diante. Essa mandioca já está há uns 5 anos aqui na terra. Já não dá mais para comer porque a raiz já está um pouco dura, mas para a produção da farinha ela é ideal. É bom porque daí ela tem aquela massa dela, aquela massa, quando você espreme ela, fica aquela massa enxutinha, deliciosa. Depois do trabalho no campo, seu Luiz leva toda a colheita para a Casa da Farinha. É aqui que a mandioca começa a ser processada. O primeiro passo é colocar tudo dentro deste tanque limpador com água por cerca de 10 minutos. Além de lavar todas as raízes, elas saem praticamente descascadas. O que o tanque não limpa, seu Luiz e Dona Salete descascam com a faca. Na sequência, toda a produção passa por esse ralador e é transformada em uma massa. Depois, ela é ensacada e colocada nessa prensa de madeira. Aqui, a mandioca fica por 5 horas para retirar a maior quantidade de água possível. A fábrica está em funcionamento há 2 anos, mas desde 2011, Patrick se dedica ao plantio na fazenda, que faz parte da sua família há mais de 100 anos. A propriedade foi uma herança do seu avô e já está na 4ª geração. Tem bastante história aqui já. A primeira atividade econômica aqui em 1911 era a fecularia de mandioca. Portanto, a gente fez, na verdade, um resgate às origens, né, das produções de farinha. Não é uma produção industrial, é artesanal, é uma outra qualidade de mandioca, portanto é uma outra qualidade de farinha. Após 5 horas na prensa, a massa, ainda úmida, é peneirada para retirar alguns pedaços maiores que ainda sobraram. Depois, todo esse processo é finalizado aqui, nesse tacho de cobre a 90 graus. A massa é despejada aos poucos. Hoje eu consigo sentir na mão mais ou menos a temperatura ideal, se está muito alta ou baixa. Então você tem que manter até 90 graus, alguma coisa assim, o tacho. E vai adicionando a farinha, né, essa massa já pré-seca aos poucos, senão ele realmente empelota, né? Para 1 tonelada de farinha produzida, são necessárias de 3 a 4 toneladas de mandioca in natura. A farinha produzida aqui abastece vários restaurantes de São Paulo, mas a ideia agora é estimular os produtores de mandioca da região. Com isso, eles poderão fabricar seus próprios produtos e colocá-los à venda. Não foi eu que inventei, né? Isso já se vê em regiões mais com bastante comunidades e produtores ao redor de casas de farinha, onde você tem uma unidade processadora, eles levam suas próprias mandiocas, utilizam a casa de farinha, fazem isso e a casa fica com 20%. Ele leva a farinha ou eu também posso até comprar, eu tenho condição de escoamento dessa farinha. O produto final é vendido assim, dentro de um vidro,
de 400 gramas e custa R$10. Como é bom ver os empreendedores resgatando essas culturas antigas, né, Maite? Verdade, sem contar que a diferença dos sabores de produtos industriais e artesanais é muito grande. Isso mesmo. A seguir você vai ver a produção de geleias artesanais na cidade de Queluz. Vamos mostrar também a produção de biscoitos finos que está fazendo sucesso na região de São José dos Campos. Nós voltamos já. Vá além do aprendizado. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no Senac. Tem sempre uma unidade perto de você com a tradição e a metodologia de ensino para você aprender na prática. Acesse o site e faça já sua inscrição. Senac, para você poder mais. Aprendizado e conhecimento para sempre. Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. Eu e a Maitê fomos até a cidade de Queluz, na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, conhecer uma produção de geleias artesanais. São 10 sabores diferentes e quase todos os ingredientes vêm do próprio sítio, onde os doces são feitos. As frutas são orgânicas e por mês são quase 1000 potes produzidos. É aqui nesta pequena fábrica artesanal, que mais parece um ateliê, localizada no bairro de Marambaia, entre as Serras do Mar e da Mantiqueira, que Patrícia produz suas geleias. As frutas são plantadas e colhidas praticamente ao lado da casa. Daqui do sítio saem quase todos os sabores para a fabricação das geleias. O limão cravo, por exemplo, é usado em 6 receitas. As outras frutas dependem muito da época do ano. Cultivar as frutas é um grande prazer, né? Primeiro que você tem uma ligação direta com a terra, você mexe, trabalha com a terra e ela te devolve um presente, né? Que é o fruto. A colheita passa dos 800 quilos por safra. A estufa de morango é nova, mas já deve dar frutos daqui a 60 dias. E é no tacho de cobre que é feita a maior parte das geleias. Acompanhamos a produção de 2 sabores, amora silvestre e chutney de moranga. Todo o trabalho é dividido entre Patrícia e Edivana. A de amora, a receita leva somente as frutas, açúcar e limão cravo. Já para o chutney de moranga, além da moranga, a receita inclui vinagre, alecrim, gengibre, açúcar e muita pimenta. Esta geleia é feita num caldeirão e rende cerca de 40 potes de 240 gramas cada. O tacho de cobre, como é o caso aqui da geleia de amora que a gente está fazendo, ele vai muito bem nas geleias que não levam o vinagre, né? Os cuidados para se fazer uma boa geleia são simples, mas é preciso muita atenção. O mais importante aqui é não perder o ponto da receita. Se deixar por pouco tempo no fogo, a geleia não ganha a liga necessária. Se deixar por tempo demais, ela carameliza. Ali está bem líquida. E no caso, quando ela está no ponto já, aí ela está mais consistente. Depois de mais ou menos 40 minutos, o produto já está pronto para ser envasado.
Agora é só fechar bem e levar direto para uma panela com água quente por 5 minutos. Esse procedimento é necessário para tirar todo o vácuo dos potes, proporcionando um fechamento que evita a entrada de bactérias. Patrícia começou a fazer geleias por hobby, mas decidiu deixar a vida agitada de São Paulo para se dedicar à fabricação dos produtos na pequena cidade de Queluz. Depois de eu começar a entender que eu poderia fazer geleias deliciosas e as pessoas elogiavam, e eu estava numa mudança definitiva de cidade e estava querendo mesmo vir para o mato, como eu brinco, né? Então surgiu a ideia de por que não montar um pequeno negócio e um negócio artesanal na produção de geleias. Foi aí que a Bernadette Geleias nasceu. Por mês são produzidos aqui cerca de 1.000 potes de geleias que abastecem vários empórios da região, chegando até ao Rio de Janeiro. O nome Bernadette Geleias tem toda uma história de carinho. Bernadette é uma homenagem à minha avó. A minha avó tem uma origem também na roça, no campo, e ela tinha o hábito de fazer doces. Eu acho que é uma referência gostosa quando a gente fala em doce, geleia. Eu acho que muitas pessoas pensam e resgatam a infância, e a gente ouve isso. Olá, empresário! Você sabia que é a partir do seu comportamento que se inicia uma boa relação entre empregado e empregador? Ainda é muito comum que o relacionamento entre patrões e funcionários seja visto como uma guerra de forças. Isso vem lá da época da Revolução Industrial. Mas algumas estratégias e atitudes ajudam a contribuir um ambiente mais harmônico e positivo dentro da empresa. Para isso, é necessário estabelecer um vínculo de parceria, transparência e cumplicidade entre você e sua equipe. É muito importante que o trabalhador carregue com ele o sentimento de pertencimento, de ser parte integrante da sua organização. Essa sensação o fará vestir a camisa da empresa, porque ele vai se sentir responsável pelo sucesso do negócio. Reconheça o esforço e a dedicação de todos. Pense na melhor maneira de cobrar os resultados e lembre-se, todo ser humano responde melhor com elogios e reage negativamente às críticas. Procurar manter uma equipe harmônica lhe trará resultados incríveis. Siga essas dicas e sucesso para você! Uma confeiteira de São José dos Campos herdou uma antiga receita que faz sucesso há mais de 3 décadas. Alexandre, são 11 sabores de biscoitos finos, todos feitos artesanalmente. É nesta pequena cozinha que Isabel dá continuidade a uma receita que dissolve na boca. São 11 sabores de biscoitos finos. Os ingredientes básicos são farinha de trigo, gema, manteiga e baunilha. O processo é todo artesanal e feito com muito carinho. O fato de ser assim, todinho artesanal, com ingredientes de qualidade, tudo isso agrega valor ao produto, né? Como nossas vós faziam, na verdade, né? Isabel faz esses biscoitos há 2 anos, mas ela já conhece essa receita há um tempão. Foi Dona Ione, sua antiga vizinha, quem começou a produzir há 36 anos atrás. Eu conheço a Dona Ione desde que eu tenho 7 anos de idade, nós mudamos de frente da casa dela. E aí ela começou, eu brincava com a filha dela, fazendo biscoitinhos, o Cebolinha principalmente. E aí depois, acho que eu tinha uns 17 anos, ela começou a produção junto de 2 amigas a fazer os biscoitinhos. E aí, durante esses anos todos, eu experimentava aqueles biscoitinhos, morria de vontade de ter um pote gigante na minha casa para eu poder comer aqueles biscoitinhos. E aí, há coisa de 2 anos atrás, ela já com 79 anos, ela resolveu se aposentar, mais do que merecidamente, né? E aí ela passou para mim as receitas. Isabel produz em média cerca de 30 quilos por mês. Depois da massa pronta, é só rechear e levar ao forno por cerca de 20 minutos. Entre os doces, tem de canela, castanha do Pará, nata, goiabinha e fécula de batata. Já os salgados, é possível saborear os de alho, cebolinha, alixe, provolone, queijo e pimenta.
São ainda os mesmos sabores que a Donione fazia. Nós estamos tentando trazer novos sabores, agregar mais alguns ingredientes novos, mas basicamente a mesma receita se mantém ainda o mesmo sabor. As embalagens são carimbadas uma a uma. São 120 gramas por pacote, encontrados nos principais empórios da região a R$ 12,00 cada um. O ingrediente de sucesso é amor. Amor e carinho. Só isso. Ah, que delícia, né? Até o nome dos biscoitos é nostálgico. Realmente, e o sabor desses produtos artesanais é muito mais gostoso. É verdade. A seguir, vamos mostrar uma produção de queijos de cabra e Monteiro Lobato. Não saia daí. Vá além do aprendizado. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no SENAC. Tem sempre uma unidade perto de você com a tradição e a metodologia de ensino para você aprender na prática. Acesse o site e faça já sua inscrição. SENAC, para você poder mais. Aprendizado e conhecimento para sempre. Empresário, você conhece o Sincovat? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo! O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. Sincovat, somos o braço forte do comércio. Olá! No Espaço Jurídico de hoje vamos falar sobre a taxa negocial. Dr. Reinaldo, o que é essa taxa? A taxa negocial ela foi instituída na atual Convenção Coletiva de Trabalho, em substituição à contribuição assistencial prevista até então. A finalidade da taxa negocial é a prestação de serviços do sindicato, especificamente no caso do Sincovat, a representação do empresário do comércio nas negociações coletivas, ou seja, a defesa do empresário do comércio. Essa taxa é prevista na Constituição Federal, na CLT e na Convenção Coletiva de Trabalho. Especificamente na Convenção Coletiva de Trabalho, ela é atrelada às cláusulas por adesão, ou seja, para a prática das cláusulas por adesão, que o empresário do comércio tem a intenção de aderir, ele deve estar em dia com essa taxa. Maitê, você já tinha imaginado comer um queijo produzido pela Julia Roberts ou pela Sandra Bullock? Alexandre, isso só é possível no município de Monteiro Lobato. Essa história não é nenhuma literatura do nosso maior escritor não, hein? Verdade, uma produtora rural da cidade batizou quase todas as suas cabras com o nome dos famosos de Hollywood. Tem até um bode chamado Leonardo DiCaprio. Os queijos produzidos lá são vendidos em toda a região da Serra da Mantiqueira. Sandra Bullock, Johnny Depp, Julia Roberts, Jennifer Lopez. Não é brincadeira não. Os hollywoodianos mais famosos estão reunidos nesta fazenda localizada no bairro Rio do Braço. Mas aqui, ao invés de produzirem filmes, eles produzem leite. Quase todas essas cabras têm nome de artistas. A ideia de batizar os animais com o nome dos famosos surgiu em 2015, um ano depois que a criação começou. E no hall da fama está Leonardo DiCaprio. Ele foi a primeira estrela a chegar no sítio e, por causa da postura fotogênica e gentileza com as câmeras, não perdeu o seu lugar com o passar dos anos. O primeiro que nasceu foi o Leonardo DiCaprio. Ele era lindo, aquele olho azul, é a cara dele. E aí a gente continua, porque assim, a gente olha para a personalidade dos bichinhos quando nasce, a gente identifica os nossos atores preferidos. E aí a gente vai dando o nome. É uma maneira carinhosa de se aproximar dele e homenagear. Ei, Léo, vem, meu amor. Vem, mamãe, vem com a mamãe. Vamos comer? Vem, Léozinho, vamos. Ao todo, são 27 cabras, 19 adultas e 8 cabritinhas. A ordenha começa cedo. Por dia, são retirados em torno de 15 litros de leite. E o curioso é que todas elas sabem muito bem o caminho. Liga aí, o Bibi. Vem, Bibi.
Vem, Maria Clara. Aqui, as cabras são criadas livres e convivem com os outros animais. Eu não aceito confinamento, eu não aceito prisão. E a gente visitou muitos caprios por aí para a gente perceber como é que seria a criação. A gente foi fazendo da melhor maneira possível. E as cabras, tem muitos lugares que as cabras são bem tratadas, são lugares ótimos, maravilhosos, mas as cabras são presas. E eu falei, eu não gosto, a gente não quer isso. Todo o leite produzido é trazido para esta cozinha. Aqui são feitas mais de 10 opções de queijos. Acompanhamos a produção do queijo frescal. Já na panela, ele é coado e fervido a 36 graus. Depois de alcançar a temperatura certa, o coalho é medido e colocado no recipiente. Agora é só esperar 40 minutos até ser possível cortar o produto em cubinhos. O último processo da produção é separar o soro e colocar o queijo nos recipientes para a salga. O tempo de maturação depende do tipo de queijo produzido. Normalmente, se deixa maturando por até 90 dias para poder ser vendido. Por mês, a produção chega a 80 quilos. O de cabra, o diferencial dele é que as partículas de gordura são muito pequenas, então a digestibilidade dele é muito mais rápida. Você leva 40 minutos para digerir o leite de cabra e 2 horas e meia para o leite de vaca. Então quem tem tolerância à lactose, não dá tempo de criar todo aquele desconforto no organismo. Então ele é indicado para quem tem intolerância. Na hora das vendas dos queijos, os nomes das cabras também fazem sucesso. Muitos querem conhecer os hollywoodianos de Monteiro Lobato. Nosso ideal daqui a um tempo é colocar o nome delas nos queijinhos, tá? Mas o pessoal chega muito na onde vem. Cadê o leitinho da Abigail? Eu quero o queijinho da Adelaide. Os queijos são vendidos na Galeria Rural de Monteiro Lobato, em Santo Antônio do Pinhal e também na cidade de Monte Verde, em Minas Gerais. A confiança dos empresários é fundamental para a retomada das contratações. No entanto, as movimentações políticas estão impactando diretamente no mercado, influenciando nossa economia. Estamos todos atentos, aguardando boas notícias vindas de Brasília, mas está difícil. Parece que a única pauta discutida lá é a reforma da Previdência. Ela é importante sim, mas precisamos de outras ações que estimulem a confiança dos investidores. Enquanto isso, a gente segue trabalhando forte por aqui. O comércio representa quase 20% dos trabalhadores do país. E é esse o setor que faz a roda da economia girar, vendendo o que a indústria, a agropecuária e a construção civil produzem. Mas precisamos de apoio do governo, dos ajustes fiscais prometidos em campanha, de novas medidas para estimular o crédito e devolver a confiança dos consumidores. Após as eleições, só se ouvia falar de esperança, de dias melhores. Mas hoje esse sentimento mudou para a insegurança. E o nosso programa de hoje termina aqui. Todas essas reportagens e centenas de outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região, você também acompanha no nosso canal de vídeos no YouTube. Acessa lá, já são quase 1.800.000 visualizações. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação. É isso aí, nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau!